Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Jesus falou mais de inferno do que do céu. Assistindo alguns vídeos na internet, também aos tempos, remetendo lembranças aos tempos que eu frequentava igrejas evangélicas, igrejas, principalmente igrejas não pentecostais, um tema muito fortemente batido nas igrejas para os membros é a questão do inferno, a necessidade do crente aceitar Jesus, de não pecar, de permanecer firme nas doutrinas da igreja, de obedecer, prestar uma obediência, liderança e demais pontos. É justamente um dos motivos, um dos fatores referente à questão da precaução do crente ir para o inferno, certo? Existe um vídeo no YouTube do Malafaia falando que Jesus, dentro dos evangelhos canônicos, tá? Lembrando que evangelhos canônicos são os evangelhos que estão contidos, dentro da Bíblia, de qualquer Bíblia cristã, E porque falo evangelho canônicos porque existem diversos, foram escritos vários evangelhos referente à pessoa de Jesus. Porém, a igreja selecionou 4. Então, desses 4 evangelhos canônicos aprovados dentro do canon dito sagrado, o Silas Malafaia, eu já vi outros pastores falando que Jesus ele falou mais do inferno do que propriamente do céu, tá? Só que a Bíblia toda, se você pegar a Bíblia toda, o que somente vai Atos e Apocalipse, que vai ter ditos propriamente diretamente de Jesus, além dos 4 evangelhos, tá? Os evangelhos ele vai ter uma diferenciação entre os outros livros, porque os evangelhos ele narra a biografia de Jesus, fala sobre o seu nascimento, sua vida, suas mensagens, Fora, além dos evangelhos, você vai ter, se eu não me engano, o livro de Atos e Apocalipse, que vai atribuir ditos ou falas diretamente da pessoa de Jesus, sem um intermédio, propriamente de uma pessoa, de alguém. Tá? Você tem o livro de Atos, quando Jesus aparece para Paulo, também lá em Atos 1, antes de Jesus ascender aos céus, você tem ali ditos de Jesus e propriamente Apocalipse na revelação de João. Porém, os principais ditos de Jesus dentro da Bíblia cristã é os evangelhos. E se você estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus ele vai falar mais de céu, mais do reino dos céus, do que propriamente de inferno. Jesus ele fala do inferno dentro de uma Bíblia em português, ele vai falar. Só que ele vai falar muito mais do céu do que de inferno. Tá? A prova é que se você pegar o seu celular, quem lê a Bíblia por um celular, se você pegar a Bíblia pelo celular e fazer uma busca da palavra céu e inferno, você vai ver que dentro dos 4 evangelhos, a palavra céu ela vai aparecer muito mais do que a palavra inferno. Eu trouxe um exemplo aqui, no Novo Testamento, tem aqui do inferno e tem o exemplo do céu, aqui no site Bíblia Online. Quem não utiliza celular pode acessar o site Bíblia Online, Então você pode observar que eu fiz uma busca aqui na palavra céu, selecionei o Novo Testamento, tá? E esse site Bíblia Online ele vai usar o termo-chave, que eu coloquei o céu, ou o termo-chave inferno, que faz toda uma busca detalhada na Bíblia, referente a quantas vezes a palavra a Bíblia propriamente vai falar sobre usar aquela palavra. Tá? Então aqui o termo inferno ele vai aparecer 54 vezes no Velho Testamento, por João Ferreira de Almeida, e 31 no Novo. Já a palavra céu aparece 626 vezes no Velho Testamento e no Novo 362 vezes. Voltando ao nosso esboço, a palavra céu é citada 93 vezes em Mateus, no Evangelho de Mateus, 24 vezes no Evangelho de Marcos, 54 vezes no Evangelho de Lucas e 26 vezes no Evangelho de João. Já a palavra inferno, ela é citada 14 vezes no Evangelho de Mateus, apenas 3 vezes no Evangelho de Marcos e 4 vezes no Evangelho de Lucas. Já o Evangelho de João não faz nenhuma menção
a esse termo inferno. Então, ou seja, olha como que os pastores, não todos, tá? Não generalizando, mesmo eu sendo uma pessoa cética, eu procuro ser justo, tá? Embora eu não seja cristão, embora eu não frequente mais uma igreja, não confesse mais a fé cristã, eu conheço e sei que existem pastores que têm um trabalho sincero, tá? Porém, grande parte dos pastores que temos por aí, principalmente esses que aparecem na televisão, pregando milagres, pregando sobre curas, eles tentam chamar as pessoas e prendê-las dentro daquele sistema religioso através do medo, ganância ou culpa. Mas principalmente o medo. O medo é o que mais prende a pessoa na igreja. É o medo de ir para o inferno. É o medo de uma maldição. É o medo de dar errado os propósitos dela. Enfim, é o medo que prende a pessoa dentro da igreja. E o inferno, tá? Ele é uma invenção do próprio cristianismo. Essa concepção de inferno que o crente tem na cabeça é uma concepção do cristianismo. Tá? Mesmo o Velho Testamento tendo a palavra, o termo inferno, a linguagem original do Antigo Testamento é o hebraico. É a língua hebraica. Para você pegar uma Bíblia aqui em português, o Antigo Testamento ele passou por alguns processos de traduções. Né? Você tem dos textos hebraicos. Você vai ter a tradução para o grego e do grego para o latim, depois do latim para a língua portuguesa. Então, se você pegar o termo inferno no Antigo Testamento, simplesmente ele vai significar que é sepultura, o local onde uma pessoa é enterrada, o local, morada dos mortos, ou seja, onde a pessoa morreu, acabou, tá? Ninguém prova uma vida após a morte, morreu, simplesmente acabou, já era. Essa que é a crença no judaísmo original, no judaísmo tradicional. E quando você vê o termo inferno na sua Bíblia João Ferreira de Almeida, ou em alguma outra versão bíblica que você utilize em português, no Antigo Testamento a palavra inferno, ela vem da palavra Sheol, né? Sheol, que significa sepultura, local, habitação de mortos, ou seja, não existe um contato, tá? E no Novo Testamento, quando você lê a palavra inferno, ela vem do termo Geena ou do termo Hades, tá? Que são palavras da língua grega, que significa, o Hades vem da cultura grega, né, da mitologia grega, que hoje a gente considera mitologia, mas já foi motivo de crença ferrenha aos mais antigos, que era um reino de habitação, onde as pessoas que não estavam aptas a acessar o local onde os deuses estavam, enfim. Vocês podem pesquisar depois aí na internet com mais fundamento. Então existia um deus que ele não habitava no alto, ele habitava numa região baixa, e o nome dele era Hades. Por isso que em algumas tradições, se você ler, por exemplo, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que fala que ela tem aquela passagem do rico e do Lázaro, tem até vídeo no canal referente a essa passagem, né, refutando, destroçando a passagem de rico e Lázaro. Dependendo da versão bíblica, não vai estar a palavra inferno, vai estar a palavra Hades. E também é traduzida a palavra Geena, que era um local fora de Israel, que é onde se queimava lixo, animais, pessoas doentes, enfim, era um local tenebroso, porque era um local que ardia de fogo durante o dia e a noite. Só que o que a igreja faz? Ela pegou esses termos, pegou essa doutrina, fez toda uma adaptação, toda uma montagem e passou essa doutrina para os seus adeptos. Isso começou lá na igreja de Roma, igreja ortodoxa do Oriente, e você pega o protestantismo, você pega aí os evangélicos, eles pregam veemente isso porque é uma coisa que funciona, mantém as pessoas na igreja presas naquele sistema, né? Por causa do medo de ir para o inferno. A maioria dos cristãos, eles não seguem verdadeiramente a Jesus. Eles não seguem. Porque se seguisse, cumpriria os mandamentos, as ordens de Jesus. E o que você mais vê é cristão fazendo totalmente o contrário do que Jesus ensina.
Ou seja, você vê uma grande hipocrisia. Por isso que eu não conseguia, quando me declarava cristão, seguir a Jesus. Realmente, da forma que tem que ser seguida. Sem desculpas, sem argumentações, sem adaptações. Eu não consegui. Foi um dos motivos que me fez abandonar a fé cristã. E não me arrependo por isso. Me sinto mais realizado, mais feliz hoje sendo uma pessoa cética, sem religião, um livre pensador, do que no tempo que eu era cristão, que tinha aquele peso na consciência, aquelas culpas que o sistema religioso dá. E cada um vai ter uma interpretação de uma doutrina, de uma temática bíblica ou doutrinária cristã. Então, ou seja, muitos pastores vão afirmar, principalmente o neopentecostal, o pentecostal, eles utilizam muito o medo para deixar as pessoas presas na igreja. Para a pessoa, se você não der o dízimo, você vai estar roubando a Deus. Quem rouba é o quê? É ladrão. Quem é ladrão vai para o inferno, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia classifica uma pessoa que não dá o dízimo, né? Eles distorcem o contexto dos textos bíblicos e adaptam. E as pessoas não têm conhecimento, porque o crente vai na igreja, ele só vai abrir a Bíblia. Quando ele leva uma Bíblia, ele só vai abrir a Bíblia dentro da igreja. E geralmente abre no meio, né, o livro de Salmos, porque é o livro mais bonitinho da Bíblia. Não faz um estudo aprofundado, racional, sério da Bíblia. Não faz. Por isso que o crente não conhece. Aí tem um incrédulo, tem um ateu, um agnóstico, ou uma pessoa, seja lá quem for, faz um estudo racional para ensinar para o crente. É uma vergonha. Eu, como cristão, me sentiria envergonhado. Envergonhado. Totalmente. Então, é importante você estudar, meditar, que essa questão do inferno não passa de uma grande mentira para te manipular. E outra, sem contar que o cristianismo não é a única religião que prega sobre o inferno. O hinduísmo tem o seu inferno, o islamismo tem o seu inferno. Tá? O radical islâmico, quando ele bate o avião dele, ou quando ele solta uma bomba, quando ele mata as pessoas e ele morre junto, ele está numa missão. Ele crê que vai no paraíso e manda uma penca de gente para as profundezas do inferno islâmico. Ou seja, o cristão ele vai parar no inferno muçulmano. O muçulmano vai parar no inferno cristão. Então, ou seja, não existe uma verdade absoluta. Então eu convido a você, que não tem um conhecimento, nunca leu, estudou profundamente a Bíblia, a estudar melhor essa temática do inferno. E eu mesmo, quando cristão, deixei de crer no inferno estudando a Bíblia. Ponto a ponto, cada palavra que citava sobre o inferno, comparando com as versões e por que estava ali daquele jeito. Eu recomendo você fazer o mesmo. Beleza? Então, só para a gente fechar o vídeo, muitos pastores mentem aos seus membros com a intenção de mantê-los presos dentro desse sistema religioso nojento, falando que Jesus ele cita o inferno muito mais do que o céu dentro dos evangelhos. Ou seja, aqui temos uma refutação. Tá? Você pode utilizar um aplicativo no celular ou o site Bíblia Online e fazer a pesquisa por você mesmo e ver que eu estou trazendo aqui um fato concreto, sem edição, sem mentira, sem intenção de enganar. Mesmo porque eu não estou aqui para pregar salvação, porque eu não creio em salvação. Eu sou cético. Tá? Mas se você é crente, analise melhor as suas crenças e vê se compensa você estar investindo às vezes tempo, dinheiro, né? Saúde em algo que de repente não pode passar de uma grande farsa e mentira. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, fiquem à vontade aqui nos comentários. Assista outros vídeos do canal se você não assistiu ainda. Deixe seu like, inscreva-se e curta a nossa página no Facebook Analisando a Fé pela Razão. Tá bom? Quero agradecer a todos que têm acompanhado o trabalho. Um forte abraço e muito obrigado.